Se você deu play nesse vídeo, é muito provável que você esteja em uma das 3 situações que nós vamos conversar, e para cada uma delas eu vou te apresentar uma estratégia específica. A primeira situação é a seguinte: você tem muito medo de falar em público, e em razão desse medo você trava, você não aceita convites, você evita qualquer circunstância que gere a remota possibilidade de você ter que falar em público e assim por diante. Se você está nessa situação, eu te convido a conversar comigo sobre a oratória como uma habilidade a desbloquear. Mas pode ser que você esteja numa segunda situação. Você já fala em público, você já ultrapassou aquela barreira inicial da primeira vez, mas mesmo assim, apesar da experiência inicial, você, toda vez que vai falar em público, você está com medo, né? Seja na preparação, seja nos momentos que antecedem a fala, ou até mesmo durante a fala. Para você, eu vou te apresentar a estratégia de considerar a oratória também como habilidade, mas não mais uma habilidade a desbloquear, e sim como uma habilidade a evoluir, uma habilidade a masterizar. Ou pode ser que você esteja na terceira situação. A terceira situação é que você já tem certa experiência, você já tem certa bagagem, mas até agora você não tem conforto, não está confortável, não está bem numa zona de segurança nas suas falas em público. Isso te incomoda e você precisa aprimorar algumas técnicas para de fato se empoderar e eventualmente e efetivamente ficar um pouco mais à vontade nas suas falas em público, abandonando em definitivo esse medo que nos acompanha em muitas oportunidades. Bom, se você se considera nessa terceira situação, eu te convido a conversar comigo sobre uma terceira estratégia, que é considerar a oratória não mais como uma habilidade a desbloquear, não apenas como uma habilidade a masterizar, mas sim a oratória como arte. Então, primeiramente, nós vamos conversar sobre a estratégia da oratória como habilidade a desbloquear. Veja que a oratória é uma habilidade que poucas pessoas exercem na prática. Isso tem muito a ver com um pouco do histórico escolar, um pouco da nossa experiência com o ensino tradicional. A oratória não é ensinada nos bancos escolares, não é transmitida nas graduações acadêmicas, enfim, é uma habilidade que o ensino tradicional não presta muita atenção, não faz com que nós tenhamos oportunidades práticas de masterizá-la ou de desbloqueá-la. Existem várias habilidades que não te ensinaram na escola, no ensino tradicional, e que você acabou desenvolvendo depois. Por exemplo, se você dirige no trânsito, é muito provável que você tenha tirado sua CNH. Você tem em mãos a sua Carteira Nacional de Habilitação. E se a gente olhar de perto a CNH, ela tem 5 tipos. Vai da categoria A até a categoria E. Se você tem a categoria A, por exemplo, você está autorizada a conduzir moto. Se você tem habilitação para a categoria B, você está autorizado, por exemplo, a dirigir um carro. Ou se você tem a carteira C, você está autorizado, de repente, já a dirigir carros com carga e assim por diante. Mas a CNH, ela te habilita, confere um certificado, um atestado de que você tem determinada habilidade. Habilidade para conduzir moto, habilidade para conduzir carro, habilidade para conduzir caminhão. Mas ela não te considera apto e não certifica que você, por exemplo, sabe conduzir embarcações. Porque para embarcações existe um outro tipo de certificado, que não é a CNH, é um certificado que a gente chama inicialmente de arraiz amador, específico para o ambiente náutico, iniciante. E se você, de repente, deseja exercer ou desempenhar uma habilidade de aviação, evidentemente você tem que começar tirando o seu brevet de piloto privado. Então veja que eu estou te convidando a pensar em habilidades que não te entregaram, mas que em algum momento da vida você precisa desenvolver e desbloquear. Então, basicamente, eu te convido para desbloquear a sua habilidade. Preste atenção nas pessoas que você admira falando em público e comece a perceber que existem técnicas, que existem ferramentas, que existem posturas que fazem todo sentido numa fala em público. Por exemplo, né, você não vê uma pessoa experiente falando em público mudando de ponto de apoio de um pré para o outro. Você também não vê uma pessoa que tem uma boa postura diante do público olhando para o chão, olhando para o teto e de repente fugindo os olhos em relação ao público, em relação à plateia. Basicamente, eu quero que você preste atenção em como que você vai efetivamente desbloquear essa habilidade, tirando dos seus ombros o peso da responsabilidade de ter que saber agora como falar em público e se conduzindo numa postura mental de uma habilidade que precisa ser desbloqueada. E para desbloqueá-la, você precisa colocar em prática. Como é que você desbloqueia a habilidade de dirigir ao trânsito? Literalmente entrando no carro, ligando a ignição, mudando de marcha e pisando no acelerador.
Desbloqueie a sua habilidade de fala em pública aceitando o convite e pisando no acelerador. A segunda estratégia é nós considerarmos a oratória como uma habilidade a ser masterizada. E para isso a gente vai usar o mesmo exemplo da CNH. Todo mundo que dirige no trânsito, em tese, está certificado, fez um teste de habilitação e tem a CNH no bolso, na carteira, no porta-luvas do carro, atestando que essa pessoa sabe dirigir. Mas na verdade, ela sabe o básico. Não significa que a pessoa seja uma boa motorista. Não significa que a pessoa saiba antever acidentes, não significa que a pessoa tenha habilidade masterizada. E basicamente masterizar uma habilidade é evoluir sempre, ou ao menos buscar a evolução contínua, ao ponto de, quando você olhar para trás e lembrar das suas primeiras falas em público, lá 1 ano, 2 anos atrás, você de certo modo dá até um pouquinho de ficar até dar risada, assim, puxa, mas eu falava assim? Nossa, como eu era ruim em público. Quando você tem essa percepção em relação ao seu passado, significa que você evoluiu, e evoluiu bastante. E a ideia da masterização é essa, você aproveitar toda e qualquer oportunidade de fala em público, seja no ambiente informal, seja uma fala de improviso, seja uma aula, uma apresentação de trabalho, uma entrevista de emprego ou uma reunião de negócios. É um momento para você colocar em prática e evoluir na vida real a sua habilidade, que só vai ser masterizada a partir da prática. E a terceira estratégia é você considerar a oratória como arte. Por quê? Porque muito do medo, depois que você tem uma certa jornada, que você tem uma bagagem de fala em público, vem da comparação com outras pessoas. Né? De certo modo, você vê que tem uma pessoa que fala muito bem e fala melhor que você de repente, mas não significa que ela seja melhor ou que ela tenha mais habilidade. Ela só faz do jeito dela. É um momento de você considerar a habilidade como arte, por quê? Porque está na hora de você entregar a sua autenticidade, a sua verdade, a sua sinceridade, que não vai ser igual ao do vizinho da esquerda e não vai ser igual ao do vizinho da direita. Vai ser única e incomparável, que vai ser a sua. E por que isso é relevante? Porque às vezes você não precisa seguir uma receitinha de bolo como todo mundo faz. Às vezes você pode aproveitar uma oportunidade de quebrar algumas regrinhas e fazer de um jeito diferente, que não quebre todo o protocolo, que não ofenda as pessoas, mas que gere um valor incrível para a sua imagem, para a sua autenticidade, para a sua arte. É aquilo que o Seth Godin chama de ser areia grossa. Areia grossa é aquilo que o industrial não quer. Um industrial que faz tudo tudo igualzinho, tudo em linha de montagem. Entrar na areia grossa nas engrenagens de uma indústria é gerar ruído, gerar atrito, gerar atraso, gerar confusão. E quando a gente olha o artista, e quem fala em público é artista e sempre será, o artista é único, incomparável, incopiável e, portanto, areia grossa. Para você masterizar e evoluir e abandonar de vez o seu medo em definitivo com relação à oratória, eu te convido, considere a oratória como arte e, acima de tudo, seja areia grossa.